Irmãos, que a graça, a paz e o amor incondicional do nosso Deus possa estar presente neste lugar e presente nos nossos corações nesta noite, e que o Espírito Santo possa verdadeiramente falar ao meu coração e ao coração dos irmãos, usando somente as nossas vozes, os nossos corpos, mas que o Espírito Santo possa verdadeiramente nos usar nesta noite. Que Deus abençoe cada coração aqui presente. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No texto que está no livro de Atos, capítulo 2, leremos os versículos 42 a 47. Livro de Atos, capítulo 2, leremos dos versículos 42 ao 47. Os irmãos vão acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença. Sabedores, ó Deus, de que Tu és Senhor de todas as coisas. Tu estás no controle de tudo. Tu estás, ó Deus, assentado no trono que governa todo o universo. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor. E sabedores, ó Deus, de que somos feituras Tuas, ó Deus, e que dependemos único e exclusivamente, ó Deus, da Tua graça, que Tu possas nos abençoar. Fale, ó Deus, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a SAF, como já é de ciência de todos, está fazendo 129 anos e convidou eu e o presbítero Josimar para virmos trazer a palavra neste dia de aniversário. E durante a semana aconteceu algo interessante. A diretoria da SAF resolveu dar de presente às sócias 2 lembranças. Um travesseiro de orações e eu acho que minha esposa terminou de dizer que eu terminei de entregar, que era surpresa. E também tiveram a ideia de montarem um banner com as fotografias, umas fotografias bastante interessantes, das sócias vestidas com seus vestidos de núpcias, na época em que eram noivas. E foi bastante interessante, porque durante toda a semana a minha esposa recebia uma foto nova e dizia assim: Wilson, vem ver essa. E eu ia ver e a gente comentava, todas muito bonitas, todas muito bonitas. E essa semana eu fiquei cercado de noivas. Essa semana eu tive o privilégio de ter meu computador repleto de fotos de noivas. Quem tiver o privilégio de poder ver, está aí logo abaixo na entrada principal da igreja. Mas uma noiva eu posso destacar dentre todas essas que estavam no meu computador. Minha esposa. Quando eu olho para aquela fotografia de noiva, e hoje também tive o privilégio de ver, eu começo a perceber quais as marcas e características que ela tinha quando ela estava ali, vestida de noiva, que me fizeram levá-la ao altar e a recebê-la num sábado ensolarado, no dia 21 de dezembro, espero não ter errado, 21 de dezembro de 1996. Deveria ser às 8 horas da manhã, foi às 9 porque ela atrasou. Mas naquele sábado, eu a recebi como esposa. Meus irmãos,
quando eu vejo essas fotografias dessas noivas, também eu comecei a imaginar quantas marcas e quantas características de cada noiva também os noivos destacaram para poder levá-las ao altar. O que fizeram essas noivas para que o noivo pudesse tomá-la como esposa? A SAF este ano ela teve como tema principal, para ser trabalhado durante as suas reuniões, uma noiva perfeita. Daí fizeram esse trocadilho. E aí nós vamos perceber, meus irmãos, que na palavra de Deus, a figura do casamento, frequentemente, é apresentada quando Deus se relaciona com o seu povo. A relação de Deus com o povo é tida sempre como um casamento. E logo quando eu comecei a perceber e fui convidado a falar nesta noite, o tema muito sugestivo, eu comecei a olhar e a pedir a Deus que falasse ao meu coração, e veio no meu coração alguns textos que tratam do povo de Deus no seu relacionamento com Deus, com Cristo, como noiva. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos perceber que no Velho Testamento, Deus é marido e o povo de Israel é a mulher. Israel capítulo 16, a partir do versículo 8. Deus, falando da infidelidade de Jerusalém, disse: passando em junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. O Senhor retratava o povo de Israel como noiva, noiva de Deus. E nós vamos ver, irmãos, no Novo Testamento, alguns textos que tratam da igreja de Cristo como noiva de Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo, falando do lar cristão, diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E no versículo 32, ele fecha dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Lá em Apocalipse, João escreve, falando da ruína da Babilônia e o júbilo nos céus, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós vemos também Apocalipse capítulo 21, tratando da noiva de Jesus Cristo, quando ele fala do novo céu e nova terra. A palavra de Deus nos diz: vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que a palavra de Deus nos mostra que a figura da noiva, da igreja, como noiva de Cristo, é clara na palavra de Deus. E nós cristãos estamos unidos não somente pelo nosso compromisso com Jesus Cristo, mas como também pelo nosso compromisso com a noiva de Cristo. Nós fazemos parte dessa noiva de Cristo. Temos que ter a mesma perspectiva que Cristo teve. Uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi em seus primeiros tempos. Nós precisamos ter a perspectiva de uma noiva como eu tive quando olhei a minha noiva adentrar na igreja, a perspectiva de marcas que me fizeram tomá-la como esposa. Nós precisamos, irmãos, como crentes e participantes da noiva de Cristo, responsáveis por essa noiva, precisamos ter as mesmas perspectivas de Cristo. E vamos perceber que o propósito de Deus, irmãos, desde a eternidade, não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento, mas edificar uma igreja, uma comunidade redimida. Uma comunidade redimida e constituída de um povo zeloso de boas obras. Ou seja, fazemos parte de um povo e somos parte da noiva de Cristo. Agora vamos voltar ao nosso texto. No capítulo 2 de Atos, no versículos de 42 a 47. Nós vamos perceber que nesse texto, irmãos, Lucas, o médico companheiro do apóstolo Paulo, que andou com ele durante a primeira e a terceira viagem, foi com ele também em visita na viagem a Roma. Ele apresenta algumas características de uma igreja viva, de uma igreja que se relaciona com o Espírito Santo e que uma igreja que tem marcas que fazem com que Deus a tome para as bodas. E é através desse texto que nós vamos decorrer nossa mensagem dessa noite. Da importância da igreja de hoje ter as mesmas marcas da igreja do passado. Nós vamos perceber que a igreja do passado era a igreja que tinha hipocrisias, heresias, rivalidades, imoralidades. Mas, contudo, era a igreja que foi renovada pelo Espírito Santo. Vamos perceber que esse texto aqui, ele está envolvido e logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Uma igreja que recebeu o Espírito Santo. Um momento singular da igreja. Um momento que a igreja passa a mostrar marcas que a nossa igreja no dia de hoje precisa ter. E nós perguntamos aqui, qual é a evidência da presença do Espírito Santo nessa igreja primitiva? Quais são as evidências que nós podemos ver neste texto aqui? A resposta, irmãos, eu daria que são as mesmas evidências que a igreja de hoje deve ter. Que são as mesmas evidências que nós precisamos mostrar ao nosso noivo. Essas evidências, elas são encontradas em alguns pontos deste texto. A primeira marca desta igreja aqui, que nós destacamos neste texto, é o ensinamento apostólico. Lá no versículo 42, os irmãos podem ficar com as suas Bíblias abertas para acompanhar. No versículo 42, Lucas nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca que uma igreja viva deve ter é que ela deve perseverar na doutrina dos apóstolos. John Stott, ele disse, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo abriu uma escola para a igreja. Os mestres da escola eram os apóstolos. Os alunos eram 3.000 estudantes, ávidos a aprender. Estavam assentados ao redor dos apóstolos. Essa igreja primitiva, a sua primeira característica que nós vemos aqui, é que ela é uma igreja ávida a aprender. Ávida a aprender a doutrina apostólica.
Na igreja primitiva, os crentes sabiam que Jesus Cristo havia nomeado os apóstolos que fossem os mestres da igreja. Eles sabiam disso. E por isso eles assentavam ao redor e aos pés dos apóstolos para ouvir as suas palavras, para entender e praticar a sua doutrina. Os apóstolos tinham Jesus Cristo como pedra angular da igreja. E quando eu vi esse versículo, eu lembrei de um hino nosso, a pedra fundamental, que diz: da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Era uma igreja que tinha o seu fundamento em Cristo, porque a doutrina apostólica tem o seu fundamento em Cristo. E qual seria, irmãos, neste primeiro ponto, as aplicações para a igreja de hoje? Precisamos ser fiéis e conservar os ensinamentos apostólicos. Nós entendemos que nos dias de hoje não temos mais apóstolos presentes fisicamente em nosso meio. Nem devemos ter. Na realidade, existem alguns ministérios apostólicos. Por exemplo, o Ministério de Missões, os plantadores de igrejas, os líderes exercem ministérios apostólicos, mas a autoridade dada aos apóstolos por Jesus Cristo só foi dada a aqueles homens. Autoridade única para ensinar em nome de Jesus Cristo. Hoje não temos mais apóstolos presentes em nosso meio. Mas o Novo Testamento é a única classe de sucessão apostólica que nós temos. Então, uma igreja de hoje, uma igreja viva, nos dias atuais, é uma igreja que tem o seu fundamento, é uma igreja neotestamentária, é uma igreja que estuda e se submete à palavra. É uma igreja que está focada na doutrina apostólica. Essa é a primeira marca da igreja viva nos dias de hoje. Precisamos ter o nosso fundamento único e exclusivamente na palavra de Deus. Daí, passamos a ser uma igreja fundada na doutrina apostólica. Essa é a primeira marca. Mas existe também uma segunda marca da igreja primitiva que nós podemos trazer como exemplo para os dias de hoje. A marca da comunhão e ajuda mútua. A palavra comunhão, irmãos, é uma tradução de koinonia. É um termo que temos que nos dá a informação de que temos tudo em comum, que compartilhamos tudo. Koinonia. Podemos destacar 2 pontos importantes de koinonia. O primeiro, que nós compartilhamos a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto importante de koinonia no meio da igreja. E a igreja primitiva, nós vamos perceber que compartilhavam a graça de Deus. 1 João, no capítulo 1, ele diz assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos fala várias vezes de comunhão com o Espírito Santo. Portanto, irmãos, a comunhão autêntica de uma igreja viva é uma comunhão trinitária. É uma igreja que se relaciona com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa era a marca da igreja primitiva. Outro ponto sobre koinonia é a generosidade dos cristãos primitivos. E nós vamos perceber que Lucas dá ênfase justamente a esse ponto. No versículo 44, os irmãos vão acompanhar comigo, que no versículo nos diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa passagem nos perturba. É uma passagem que normalmente nós escolhemos pular. É uma passagem difícil de podermos e termos coragem de praticar. E nós vamos perceber, irmãos, que Jesus realmente chamou alguns discípulos para uma pobreza voluntária. Nós vamos ter como exemplo o jovem rico. Jesus Cristo mandou vender tudo e dar aos pobres. Outra
Outra pessoa que nós vamos perceber uma pobreza voluntária foi Francisco de Assis na Idade Média. Vendeu tudo o que tinha e deu aos pobres. Um exemplo que nós podemos ter também sobre pobreza voluntária, como exemplo, podemos tratar da Madre Teresa em Calcutá. Pessoas que se voluntariaram em doar tudo o que tinham e dar aos pobres. Todavia, não podemos generalizar esse ponto. Porque, irmãos, a proibição da propriedade privada é uma doutrina não cristã. E vamos perceber aqui que no versículo 46 do mesmo texto, que alguns cristãos mantinham suas propriedades. No versículo 46, nós vamos ver, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, nós vamos perceber que esse aspecto de pobreza voluntária é para alguns, mas também não podemos esquecer da obrigação e da responsabilidade que temos de atender os necessitados. A igreja primitiva, ela tinha um cuidado especial aos necessitados. E nós precisamos, como igreja atual, como igreja cheia do Espírito Santo, sermos uma igreja generosa, voltada para as situações sociais também. Interessante que eu vi um dado da ONU, que diz, por ocasião da celebração do domingo do Dia Mundial dos Alimentos, o relator especial da ONU para o direito à alimentação contou que, segundo cálculos, o mundo pode produzir comida suficiente para alimentar diariamente 12 bilhões de pessoas, o dobro da população mundial. Em 2003, 841 milhões de pessoas morreram de fome. No ano seguinte, em vez desse quadro diminuir, dessa estatística diminuir, aumentou em 11 milhões. Um mundo que tem uma péssima distribuição de renda. Nós, como igreja, não podemos viver e aceitar essas estatísticas. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos, como igreja, lutar contra a pobreza e a miséria. Essa igreja primitiva, meus irmãos, estava envolvida com a situação social da época. Além de estar envolvida com os irmãos, com a situação problemática financeira que os irmãos tinham, mas era uma igreja que estava envolvida com a situação social do mundo na época. Nós precisamos ser uma igreja atuante. Precisamos influenciar a nossa nação. Precisamos influenciar a cidade em que estamos, o bairro em que estamos. Não podemos estar voltados a nós mesmos. A igreja primitiva, uma das suas marcas, como noiva de Cristo, adornada, preparada para o dia de núpcias. Ela é uma igreja preocupada com a situação social daqueles que precisavam. Nós precisamos ser uma igreja atuante nesse aspecto. Um tema interessante que a gente vê quando estudamos a questão ambiental é um tema chamado pegada ecológica. O que é pegada ecológica? É o que o mundo precisa produzir para atender às nossas demandas. Como nós temos pegadas ecológicas grandes, meus irmãos. Muitas vezes vamos ao shopping, muitas vezes trocamos de carro, muitas vezes gastamos os nossos dinheiros simplesmente por acharmos que precisamos de mais conforto. A igreja atual precisa diminuir a sua pegada ecológica. Nós precisamos também ter cuidado no nosso consumismo. Isso é uma marca da igreja primitiva. Quando eles percebiam que alguém passava necessidade, eles atendiam. Alguns vendiam tudo o que tinha. E eles recolhiam algumas coisas e davam aos pobres. E ajudavam. Segunda marca da igreja primitiva que nós precisamos ter, ajuda mútua. Terceira marca, eles reuniam uns com os outros para adoração. Versículo 42, irmãos, leiam comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Diariamente, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza
de coração. Nós vamos perceber aqui que os irmãos da igreja primitiva se reuniam para a ceia do Senhor. Se reuniam também para uma ceia compartilhada, o ágape. E se reuniam também para as reuniões de oração. Era uma igreja que vivia unida. Era uma igreja que adorava a Deus unida. Era uma igreja que se preocupava com a união. Interessante que nós podemos ver dois aspectos em equilíbrio dessa igreja primitiva. Primeiro aspecto é a adoração formal e informal. Os irmãos se reuniam no templo, e interessante que nessa época eles poderiam, por não aceitar o que acontecia no templo, não ir mais no templo, mas eles continuavam indo no templo, não abandonaram a igreja institucional, queriam até mesmo reforma, de acordo com o evangelho, com a doutrina apostólica que eles conheciam, mas não abandonaram o templo, continuaram unidos no templo, com certeza participavam dos sacrifícios, mas não aceitavam, porque já entendiam que o sacrifício foi cumprido na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas não abandonaram a igreja institucional. Faziam reuniões nos lares, como forma suplementar de oração e comunhão. Ou seja, uma característica interessante desse ponto é que a adoração da igreja primitiva era formal e informal. Daí, irmãos, eu começo a pensar a importância de nós crentes termos as nossas reuniões formais e as reuniões informais. Muitas vezes nós participamos de cultos que são verdadeiros cultos fúnebres. Cultos que não trazem nenhuma alegria no coração. Por outro lado, participamos muitas vezes de cultos extremamente informais, que perdem totalmente o temor da soberania de Deus. Mas a igreja que tem uma marca registrada do Espírito Santo e preparada para as núpcias com o Cordeiro, é a igreja preocupada em praticar a adoração formal e adoração informal. Precisamos ter cultos nos lares. Precisamos ter cultos informais. A igreja de hoje, ela precisa ter adoração formal e informal. Mas outro aspecto também desse ponto que nós vemos é a atitude de reverência e gozo da igreja primitiva. Alegria. Lá no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alegria descreve, irmãos, um gozo exuberante. Alegria de estar juntos em comunhão, louvando a Deus em culto público. Fruto do Espírito é amor, mas também alegria. Os primeiros cristãos não conheciam um culto monótono, nem um culto irreverente, mas tinham um culto alegre, um culto com gozo espiritual, um gozo exuberante. Irmãos, nós como igreja nos dias de hoje precisamos ter cultos que agradem a Deus, cultos com alegria, cultos exuberantes. A igreja dos dias de hoje, a igreja que é a noiva de Cristo, adornada, preparada para as núpcias, é a igreja que adora juntamente, que está em comunhão adorando a Deus, com culto formal e informal. Outra característica desse texto, a quarta e última característica, nós vamos perceber no versículo 47. A palavra de Deus nos diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se o texto terminasse antes deste versículo, não teria muito sentido uma noiva totalmente adornada, preparada para a noite de núpcias, preparada para o dia de núpcias. Mas o escritor fecha com um ponto importantíssimo das marcas de uma igreja viva, que é a evangelização. Uma igreja viva, e a igreja primitiva nos dá esse exemplo, era uma igreja que evangelizava. E aí nós vamos perceber alguns pontos importantes deste tema.
Primeiro, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Era uma igreja que estava totalmente envolvida e entendia que a evangelização fazia parte da soberania de Deus. Eles não estavam muito preocupados nas aparências da liderança, nas aparências com intuitos antropomórficos. Ela não era igreja pragmática, preocupada com resultados imediatistas, mas era igreja que estava curvada à soberania de Deus. O que os crentes faziam? Davam testemunho. Pregavam o evangelho através das suas vidas. Crentes totalmente envolvidos com Cristo. Crentes com o coração quebrantado. Crentes que viviam a doutrina apostólica, não somente no templo, mas nas suas casas, onde andavam, onde trabalhavam. Era uma igreja viva. Era uma igreja que evangelizava. Outro ponto interessante desse tema é que acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Interessante esse ponto. Ele nem acrescentava sem serem salvos, nem os salvava sem acrescentar. E aí nós vamos perceber, irmãos, que a salvação e pertencer à igreja são dois atos inseparáveis. Ou seja, nós somos parte essencial da noiva de Cristo. Não tem como alguém ser salvo e não fazer parte da noiva de Cristo. Terceiro ponto é que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia. E aí nós vamos perceber que a evangelização não pode ser um assunto ocasional. Eles cultivavam a expectativa de novos membros diariamente. A evangelização não é ocasional. A igreja tem que pregar o evangelho de Cristo dia a dia. E aí nós vamos perceber que o texto nos mostra que a igreja primitiva, ela pregava, ela mostrava, ela evangelizava dia a dia. Os que iam sendo salvos, Deus acrescentava. Meus irmãos, esses 4 pontos que nós vamos perceber nesse texto são marcas de uma igreja viva. Uma igreja que tem um Espírito Santo. Uma igreja orientada pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter essas marcas. Quando Asaf me falou sobre o tema, a noiva perfeita, eu comecei a imaginar, será que nós temos condições de, enquanto noiva, estarmos preparados para entrarmos nas bodas de Cristo? Será que somos uma igreja que está debruçada nos ensinos apostólicos? Será que somos uma igreja preocupada no relacionamento mútuo entre os crentes, um ajudando o outro? Será que é uma igreja que impacta o lugar onde estamos? Uma igreja preocupada com a situação social, política, econômica, no contexto em que estamos inseridos? É uma igreja que se relaciona com Deus, adorando-o no templo e nas casas. Nós temos tido, irmãos, cultos de adoração formais e cultos informais. É uma igreja que se relaciona com o mundo. É uma igreja que sai fora dos portões. É uma igreja que evangeliza. E aí, pensando nisso, dou graças a Deus por nossa igreja. Porque nós percebemos que essas marcas são marcas claras. E que Deus possa abençoar a nossa igreja para que essas marcas cada vez mais sejam latentes. Na vida da igreja, mas também, irmãos, na vida de cada um de nós. Nós precisamos ter famílias que tenham também essas marcas. Nós precisamos ser crentes que tenham também essas marcas. Porque assim seremos uma igreja de marcas que o noivo possa olhar e vê-la adornada, pronta para entrar nas núpcias. Nós precisamos, irmãos, estar preparados. John Newton, autor do hino Maravilhosa Graça,
Era um comandante de um navio negreiro inglês, em 1750. Transportava escravos da África para a Inglaterra. Contrabandeava escravos. Em uma tempestade, o navio afundou. John Newton se viu preso, se viu perdido naquelas águas daquele mar. E naquele momento, aquele homem se converte, entrega a sua vida a Cristo e é salvo. Passou seus últimos 43 anos pregando em Londres. E ele disse: minha memória já quase se foi, mas eu recordo de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. E ele tinha absoluta certeza de que ele fazia parte da noiva de Cristo e que ele ia se encontrar com Cristo nas núpcias. John Newton, certa vez, escreveu um poema chamado Eu Não Sou. E disse assim: eu não sou o que eu poderia ser. Eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu gostaria de ser. Eu não sou o que eu pretendo ser. Mas agradeço a Deus porque não sou o que uma vez já fui. E posso dizer, com a graça de Deus, eu sou o que sou. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que tenha membros comprometidos com a graça de Deus. Membros que estão preocupados em estarem preparados e fazerem parte da noiva de Cristo, adornada, preparada para se encontrar com Cristo naquele dia, no dia das núpcias. E quando a SAF me deu esse tema da noiva perfeita, que tema sugestivo, que tema sugestivo. O presbítero Josimar, nesta manhã, pregou sobre santificação, a importância do crente estar se santificando. Irmãos, e nós precisamos estar preparados, estar adornados enquanto noiva de Cristo, para nos encontrarmos com Ele. Cibele, a minha esposa, naquela manhã ensolarada, quando entrou na igreja, e a cada passo que ela dava, eu lembrava das marcas que me faziam crer que ela poderia ser a minha esposa, eu poderia tomá-la como esposa. Nós precisamos mostrar ao noivo, a Cristo, as marcas de uma noiva preparada, de uma noiva perfeita. De uma noiva perfeita pela graça, pela obra, pelo amor incondicional do nosso Deus. Nós podemos, irmãos, ser noiva perfeita. E qual a aplicação que nós podemos ter nesta noite, deste texto? A primeira que eu trago é para nós crentes. Eu perguntaria: temos sido parte atuante do corpo de Cristo, na relação com Deus e com o próximo? Como é que tem sido a nossa vida enquanto crentes? Temos cuidado da noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro? Temos tido esse cuidado? Temos buscado diuturnamente fidelidade à palavra de Deus? Temos dado nosso testemunho pessoal? Como é que tem sido o nosso comportamento enquanto crentes na escuridão dos nossos quartos, com os nossos cônjuges? Como é que tem sido o nosso comportamento quando jovens, no nosso namoro? Como é que tem sido o nosso comportamento como líderes? Ah, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para as bodas do Cordeiro. E eu trago também aplicação aos nossos visitantes. Eu pergunto: se você ainda não reconheceu a graça salvífica de Cristo, este é o momento oportuno. Você pode fazer parte desta noiva perfeita. Basta aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Irmãos, que a nossa igreja possa estar a cada dia se aperfeiçoando, se adornando, se preparando para as bodas do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar e que a graça de Deus possa cobrir cada coração aqui e que nós possamos estar nos santificando a cada dia. Vamos orar?
Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos, ó Deus, na Tua presença, para agradecermos o privilégio, ó Deus, de sermos parte da noiva do Cordeiro. Não pelos nossos méritos, ó Deus, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressurgiu dos mortos, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou, está assunto aos céus, ó Deus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque podemos, ó Deus, estar santificando as nossas vidas. E Te pedimos, ó Deus, que nos dê cada vez mais a fé, cada vez mais, ó Deus, vontade de estarmos nos aperfeiçoando. Estarmos, ó Deus, adornando as nossas vidas, ó Deus, com as marcas de Cristo. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, abençoe a primeira igreja presbiteriana do Recife, para que ela possa cada dia estar mais adornada, preparada para se encontrar com Cristo. Abençoe cada família aqui presente, ó Deus, cada casamento, cada relacionamento de esposo, esposa, pai, filho, irmãos, que Tu possas, ó Deus, abençoar ricamente as famílias dessa igreja. E que se há, ó Deus, algum problema que nós não conheçamos, que não conhecemos, que Tu possas, ó Deus, acalmar, que Tu possas abençoar. E que da mesma forma que naquele dia no lago de Genezaré, Jesus Cristo disse para o vento e para o mar, calma-te e emudece, Ele possa também fazer nos problemas enfrentados pelos nossos irmãos dessa igreja. Nosso Deus, abençoe as nossas famílias, as nossas vidas, abençoe os nossos relacionamentos enquanto crentes, ó Deus. Abençoe a nossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus.